maioria de nós está familiarizada com criaturas munidas de presas e com o conceito de uma entidade sobrenatural que se esconde durante o dia e emerge à noite para se alimentar do sangue dos vivos para que possa desfrutar, sim, é que é, da vida eterna. E tal noção formou um enredo de muitas séries, animes, cómics, filmes e uns bons e outros que nem se falam. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O arquivo que vamos abrir hoje, como já devem ter deduzido, é vampiros. Mas não é daqueles que brilham ao sol. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. E eu sou a Sara Tapes. Olha, já estou a fazer caca. Então. Já mandei o tablet abaixo? É logo a começar bem. Não só viu. Olá, Sara. Olá, Ruben. Estás bonzita? Sim. É só para as pessoas saberem se a gente estamos bons ou não estamos, não é? Estou ótima. Ainda por cima vamos falar sobre vampiros. Ai, que fica doida. Mas estes vampiros são horríveis, quase que aposto. Alguns são. Sim, não vamos falar de vampiros assim meio esquisitos que brilham ao sol e que dão vómitos quando chegam as moças às salas de coisa. Mas pronto. Mas sim, falando em vampiros, há muita coisa aí fora, em filmes, séries. Filmes temos o Drácula de Bram Stoker, temos o Drácula Untold Story, temos, sei lá, Entrevista com o Vampiro. Em séries também tens Supernatural, que aparecem vampiros, com as presas um bocadinho diferentes. Hotel Transilvânia também, mas isso é um filme. Não deixa de ser vampiro. Exato, é o Drácula. Tens, como é que se chama? Vampire Diaries, os Originals, depois os Legacies, tudo o que seja assim. Twilight. Olha, o Vampire Diaries eu vi todo. The Legacy. Também viste o Twilight. Twilight também vi todos. Eu li os livros todos. Não se faz. É um crime. The Legacy desisti. Amei. Acho que já estavam a inventar. Pronto. E os Originals também, não sei. Os Originals já está é muito demais. Fixe. Os Originals está muito fixe. Eu sempre gostei da personagem do Klaus Michelson, então foi bacana eles terem criado aquela série e depois acabou bem, para todos os efeitos. Sim, mas sei lá. Os Legacy já foi encher chouriços, mas os Originals teve um fim bacana. Mas, passando aos vampiros, não é que não tivéssemos já a falar de vampiros. Sim. Mas estes vampiros são um bocadinho menos românticos e pronto, mordem pescoços de outra maneira. Vampiro, na lenda popular, segundo o que consta, é uma criatura, muitas vezes com presas, como a gente já tinha dito na intro, que ataca os humanos, geralmente consumindo o seu sangue. Os vampiros têm sido apresentados no folclore e na ficção de diversas culturas há centenas de anos. Predominantemente na Europa, embora a crença neles tenha diminuído nos tempos modernos. Como há uma longa história de cadáveres ambulantes e sugadores de sangue no folclore, é difícil definir um conjunto distinto de características consistentemente atribuídas apenas aos vampiros. Central para o mito do vampiro, entretanto, é o consumo de sangue humano ou outra essência, como fluidos corporais ou energias psíquicas. Seguido de perto pela posse de dentes ou presas afiadas para facilitar essa tarefa. Esta parte dos fluidos corporais é um bocado assim nojento, não é? Vais pensar, e tal, eles bebem bem sangue, mas fluidos corporais. Tudo que seja ali dentro do corpo humano, eles devem gostar. E canojo. Depois de um treino, vejo no ginásio a suar que nem um animal. O vampiro nem morde, é só lembrar, parece um gelado. Que nojo. Que nojo! Sério, o que é que eu ia te fazer com este homem? Na maioria das representações, os vampiros são mortos-vivos. É lógico. Isto é, tendo sido de alguma forma revividos ou ressuscitados após a morte. E diz-se que muitos se levantam todas as noites de seus túmulos ou caixões, muitas vezes contendo necessariamente seu solo nativo.
Uhum. caso a viagem para outros lugares sem ser a sua terra natal. Sim, porque se tu fores ver o romance ver o filme ou ler o romance do Bram Stoker, e há outras referências a esse detalhe, o vampiro só pode viajar se estiver dentro do caixão terra extraída do sol de terra onde ele foi criado. É? Yeah. Porquê? Não sei. Mas dizem que sim. Ok. Diz-se normalmente que os vampiros têm pele clara e sua aparência varia de grotesca a sobrenaturalmente bela, dependendo da história. Falando um bocadinho nas habilidades que eles têm mais comuns. Mais comuns. É mais boas. Habilidades mais comuns, que é a metamorfose. Ou seja, os vampiros têm a capacidade de se transformar em animal, em qualquer animal, normalmente em morcego, rato, lobo, aranha ou gato. Só sabia do morcego. Pois, vamos ver, por isso é que servem estas pesquisas, né? Para a gente aprofundar mais a coisa. Claro. Força. Os vampiros têm uma força e sentidos muito além das capacidades humanas, como é representado em qualquer filme, série, whatever. Controlo. Os vampiros têm a capacidade de hipnotizar e controlar outros animais, nomeadamente aqueles que se conseguem transformar. Ou seja, eles conseguem controlar os morcegos, os ratos, os lobos, aranhas, gatos, além de humanos, não é? Porque supostamente eles têm o hipnotismo, ir morder e o olho fica assim e morder os pescoços das moças. Pois. Ou dos moços, eles é que sabem para onde é que querem morder. Exato. Depois têm fraquezas, e as mais comuns são os caixões. Os vampiros têm que dormir nos seus caixões durante o dia. A luz solar. Os vampiros são sensíveis aos raios solares, podem ser enfraquecidos, feridos ou até mortos por eles, e não brilham ao sol. Podem ser queimados. E mais, e quando lhes arrancam a cabeça não me parece vida a partir-se, e cristais e mariquices dessas assim. Ok. Outra fraqueza é não terem reflexo. Os vampiros não têm reflexo em espelhos, e acredita-se que o reflexo de uma pessoa num espelho fosse o reflexo da sua alma, e visto que os vampiros não têm alma, então não possuem esse reflexo. Mais tarde, isso também deu origem ao facto de que os vampiros não aparecerem em fotos e nem terem sombras. Ok? Mas tinha aqui um fun fact. Que este já sabia há algum tempo, só não sabia o composto daquilo que eu vou falar agora. Em algumas lendas, os vampiros não têm reflexo nos espelhos, nem em qualquer outro objeto que tenha o mesmo propósito, como água, vidro, etc. Isto tem a ver com a ideia de que os espelhos refletem as almas, como eu disse há bocado, porque os vampiros não têm alma, eles não têm reflexo. Alternativamente, os espelhos antigos eram feitos de prata, um metal considerado com propriedades místicas ou sagradas. Como tal, não refletiam vampiros. Hoje os espelhos são revestidos de alumínio em vez de prata. Por suas vezes, os vampiros, se existissem ou existam hoje, já conseguem ver o seu reflexo. Ou seja, já não andam desgadelhados, já conseguem pentear o cabelo como deve ser e coisa. Já se conseguem disfarçar. Exato. E meter make-up, porque senão aquilo parecia o Batatinha. Não, por causa da Batatinha até tinha make-up bem feitinha, por isso não podemos dizer do Batatinha. Tinha. Há mais dois como é que isto se chama? Fraquezas que eles têm. Uma delas é símbolos religiosos. Não é suficiente só o símbolo para ferir um vampiro, é necessário existir uma grande fé nesse símbolo. Por exemplo, tu tens uma cruz ao pescoço e só tens aquilo para enfeitar e não acreditas no que aquilo tem, bem podes apontar aquilo para o vampiro que ele diz, está bem que eu vou-te morder à mesma. Ok. Eu estava lixada. Eu estava lixado por duas maneiras, porque não uso e nem sequer acredito por isso. Eu também não uso. Não. Em alguns casos, o símbolo nem precisa ser religioso. Ok. Que outros símbolos não sei, também não pesquisei. Pois, ok. A outra fraqueza é água corrente. Ou seja, os vampiros não podem atravessar água corrente. Isto está ligado com o facto de os vampiros não possuírem reflexo, pois antigamente a maioria dos espelhos eram a água. Voltamos à história do reflexo. Ok.
Estranho. E agora vamos às formas mais comuns de matar um vampiro. Sabes quais são? Antes de eu começar a ler. Olha, só sei aquele no coração. A estaca. E no Vampire Diaries eles têm que ser. E se não pronto, ok, está morto, mas tirares a estaca, eles sobrevivem, acho eu. Pois não me lembro. Tens é que os queimar. Se os queimar, é que. E os originals? Era só com uma estaca daquela árvore especial. Da White Oak. Feita. Exatamente. E ficava ali. Não, e era uma adaga também. Se fizesse assim. Não, a adaga não os matava. A não, adaga punha-os a só os dormir. adormecia. Yeah. Que era o que o Klaus Michelson usava nos irmãos para eles ficarem sugadetes. Sim. Mas eu sei, eu vi. Estás a ver? É estas coisas. Eu faço pesquisas. Pesquisas. Dizem, e tal que são séries de gajas. Quer lá saber? Eu de vez em quando também sou uma gaja. Não, são muito giro. Vejam. Nem sei onde é que está a fazer stream agora. Acho que está no Max, tanto o Vampire Diaries como os Originals, salvo erro, então está só o Vampire Diaries, uma merda assim. Eles estão sempre a trocar, portanto, olha, pesquisem. Exato, vão à internet e procurem para ver legalmente. Embora os vampiros geralmente não morram de doenças ou outras aflições humanas normais, e de facto se diz que eles têm a capacidade de cura mais rápida do que o normal, existem vários métodos para a sua destruição. Uma delas foi aquele que tu disseste, a estaca de madeira. Um vampiro pode ser morto quando trespassado por uma estaca de madeira, mas esta deve atravessar o coração num único golpe. Não é cá, e tal, furas no tímpano e furas o baço e a perna prima, não. Tem que ser logo ali na estaca no coração de uma vez. Ok, tem que ser com força. Exato, porque aqui também tem o externo, não é? Para furar esta porcaria custa um bocadinho. A não ser que faças de um ângulo de baixo para cima, aí vai lá direto. Ok. Decapitação. A decapitação deveria ser feita com uma pá do coveiro, de preferência. Não há cá machados, não há nada. Vais buscar a pá do gajo que está a abrir as covas no cemitério e... Como é que tu fazes com uma pá? Leva mais dedos, se calhar canta com mais força. E vai uma vez, não vai. Duas e coisa. Ok. Ou então arranjas uma pá e afias a ponta para parecer uma faca. Pois. A decapitação destrói um vampiro, pois ao cortar a cabeça um vampiro remove-se o seu cérebro, removendo-se o seu centro da vida. Diz-se que os vampiros mais velhos são imunes a este tipo de morte. Porquê? Okay. Não sei. Bem, não pesquisei. A cabeça e ele... Há teorias que se a cabeça fosse deixada no sítio perto do corpo, acabava por voltar a colar. Pronto. Ok. Outro que também falaste que eles usam no Vampire Diaries salvo erro é fogo extremo. Uma forma de matar um vampiro é queimá-lo. Os cristãos também acreditavam que os vampiros podiam ser mortos através da cruz e da água benta, o que não é verdade. Mas fogo, ateares um bocadinho de fogo e depois... Mas os cristãos também botavam fogo a toda a gente, portanto... Exato. Água benta para cima e fazia tipo feridinhas, né? Exato. É, porque lá está. Eu já não sei se vou falar disso mais à frente ou não, mas isso tem a ver por ele ser o diabo ou ser um demónio. E os símbolos religiosos e a água benta afetam, como já vimos em episódios anteriores. Uhum. Enterrar ao contrário. Sim. Essa é nova. Exato. Esta eu também não sabia. E eu passo a explicar. Quando existia a suspeita de alguém que se iria transformar num vampiro, prevenia-se a mudança enterrando o corpo com a cabeça virada para baixo. Ok. Pronto. Barriguinha para baixo, né? Exato, que era para ver ali logo. Mais ou menos as pessoas não gostam de dormir de barriga para baixo porque não o morto. Ok. Mas sim, é um bocado estranho, mas é isso. Luz solar. Como já falámos, a luz solar aquece o sangue e queima a pele ao vampiro, causando danos graves, podendo mesmo matá-lo. Se ele não fugir de repente, fica ali coisas e não brilha o sol. Começa a derreter e a borbulhar. Pronto.
Os vampiros são frequentemente descritos como sendo repelidos também por alhos, instrumentos cristãos, como já falámos, como crucifixos e água benta. Pronto. O alho para mim é fantástico. O alho é para ficarem ali em vinha de alho. Depois quando voltam outra vez vão prontos para ir para o espeto. Por isso é que eles metem no fogo a seguir. O alho acho que é o mais antigo que eu conheço. Sim. Por isso é que as pessoas andavam com os dentes de alho à volta do pescoço, que era para não serem mordidos por vampiros. E há mesmo tipo aquelas... Eu lembro-me de ver em casa mais antigos, quando ia para o Alentejo e tudo isso, mesmo aquelas cenas gigantes só de alho, à porta das casas ou assim, eu lembro. Mas isso normalmente era para secar, não era por causa dos vampiros. Era para as maldições. Supostamente. Susposta. Falando um bocadinho em lendas, algumas histórias, os vampiros só podem entrar numa casa se forem convidados, e em outras podem ser distraídos pela dispersão de objetos, como sementes ou grãos atirados ao chão, que depois de atirados, os vampiros vêm-se obrigados a contar, permitindo assim que as vítimas consigam fugir. Sério? Exato. Este é um bocado estúpido, mas é o que dizem assim. Tens um bolso cheio de sementes, se fores agricultor, estás sapa. Tens sempre sementes à mão de semear. Eu tenho granola, eu tenho granola em casa. Mandas a granola para o chão, o vampiro que é estúpido, mete-se de 4, rapa ao ar, como a Alemanha perdeu a guerra. Espera aí. E pões-se a contar a granola. Aguenta aí um bocadinho que eu agora vou contar. 1, 2, 3, enquanto isso estás tu a fugir. Pronto, ok. É uma lenda, tem que se respeitar. Agora, para os nossos ouvintes que se querem transformar em vampiros, vamos dar as receitas. Eu tenho uma maneira. Qual é que é a maneira? Para saber se é o que eu tenho aqui. Vão à AliExpress e comprem 2 dentinhos. Olha, estás aquela massa para modelar aos dentes, porque aquela coisa custa assim como caraças. Não, eu comecei na internet, no TikTok assim, com esses dentes. Vinha aqui, colava com... Por que não trouxeste esses dentes hoje? Não sabias que era com placa. Epá, estou com uma afta. Pois é. É que a afta mesmo aqui. Aquilo, um gajo, além de falar com os dentes assim, fica a falar de pinha de massa. Fico. Pois é, uma pessoa fica a falar de pinha de massa. Eu só fazia playback. Era aqueles vídeos em que eu tinha que imitar o áudio. Que era para não te ouvirem a falar de pinha de massa, não é? Eu pensava que tinha mas eu tenho vídeos... Quem tiver paciência de ir ao TikTok, eu tenho vídeos antigos mesmo a falar e falo assim. Estou a falar assim. E estou a dizer. Então colava com aquela cola das placas dos dentes. Olha. Ficavas aí uns segundinhos e aquela perigo. Olha, cheguei a ir à Comic Con. Um dos dias da Comic Con que eu fui com os assistentes. Olha, vês? Ainda não conhecia a tua existência, já viste? Eu acho que já. Para a tua felicidade, não sei. Possivelmente. Talvez pela Lara. Mas meninos e meninas e senhores e ademais, se quiserem se tornar vampiros... De verdade? Primeiro tem que morrer. Lá o primeiro ponto. Exato. Sim, porque se quando uma pessoa morre, um animal, tipo um gato, salta por cima do corpo, antes que este tenha sido sepultado, a pessoa pode se tornar um vampiro. Quê? Exato. Também fica a mesma coisa. Imagina, tu cais para o lado, tens um gato em casa, o gato salta por cima de ti, pumba, estás já com a receita feita para transformar-te num vampiro. Isso eu nunca ouvi. Pois, nem eu. Ok. Depois o outro suicídio. Coisa que eu também nunca ouvi. Nunca vi ninguém se tornar... Exato. Já viste a quantidade de vampiros que haveria aí no mundo se isto fosse verdade? Que medo. Ter sido um mago ou uma bruxa. Também te podes tornar um vampiro depois de faleceres. É assim, depende da bruxa. De que tipo de bruxa é que estamos a falar? Só fala em bruxa. Pronto, é que é assim, se for bruxa por ninguém gostar da pessoa, há uma coisa. Não, mas bruxa daquelas que fazem unha com pozinhos mágicos. Se for bruxa que anda aí com as herbinhas a fazer xaropes e elixires para o amor, macumbas e para amarrar, não façam isso, pessoal. Isso para amarrar já é muito 50 Shades. Nunca se amarra ninguém no amor. Isso é falso.
Não paguem para isso. Também quem? Vocês merecem alguém que goste mesmo de vocês. Sim, não vão para o meio de coisas levar chibatadas nas nalgas só porque sim, não é? Não, estou a falar dessas amarrações. Estou a falar das outras. Essas não fazem mal. Tu estavas aí não se amarrem no amor e tu estás a ver depois uma pessoa... Sim, aquelas amarrações que fazem, pá. Não sei, tipo, isso é muito o fulano tal não gosta de mim. Então vai à bruxa e vai fazer uma amarração. Esse tipo de amarrações, ok. Claro que isso não funciona, mas isso nunca funcionou na vida, porque é que haveria de funcionar? Não façam isso. Vale vocês mais comprar alguém que goste de vocês. Vale mais comprar uma fisga e a mandei uma amarração contra a pessoa que funciona mais melhor bom. Lá melhor bom. Mais melhor bom. Pronto, mas como outra não há maneira, bruxas aqui, exato. Diz-me. Outra maneira é seres o 7º filho. Sim, porque especifica filho. Estás numa família, se fores o 7º filho, podes te tornar um vampiro. Oh, eu fui a primeira. Pronto, então já te lixaste. Muito queiras, só mesmo com os dentes que cola placas. Yeah. A mais conhecida de todos, que é ser mordida por vampiro. Pronto. Levas uma dentada, ele não te suga o sangue todo, vai-se embora, como quem diz, já e tal. Morde-me. Eu quero ser vampira. Pronto, é isso. Desde que seja um vampiro que goste de morder os pescoços, né? Não fica enjoado quando entras na sala de coisa. Depois, que este também é retratado no Vampire Diaries, e salvo erro também no True Blood, é beber o sangue de um vampiro. Ser vítima de um assassinato por vingança. Também te podes tornar um vampiro. Yeah, é uma das lendias. Dizem. Eu não sabia dessas coisas. Eu a pensar que sabia tudo sobre vampiros. Pensas tu? Eu fiz uma pesquisa aprofundada. Mesmo ao fundo Ser do poço. vítima de um assassinato por vingança. Exatamente. Podes tornar-te num vampiro ou a vampira. É conforme sejas moço ou moça. E pronto. Ok. Um cadáver que foi refletido num espelho. Uma faleces, alguém reflete as teus trombas num espelho, transformas-te num vampiro. Pronto. Por é que eu vou ser cremada? Eu preferia ser cromado. É o tipo de estátua. Ai, que horror. Já disse à Daniela, quando morrer quer ser cromado e vou pôr ali no hall de entrada, no prédio. Que horror. Que medo. Sim. As pessoas no Spotify não estão a ver estas figuras tristes, ainda bem, não é? Pobre Daniela. Não vão para o YouTube. Pobre Daniela. Tenho aqui mais dois pontos. Não era Team Jason? Esse é o que anda de camisola de fora. Ou sem camisola, neste caso. Sim, por acaso gostava mais desse. Pudera, né? O outro era meio estranho. Mas prossigamos. Lá mal e porcamente. Outra maneira é, quando um corpo não é devidamente sepultado, há a possibilidade de este se tornar um vampiro. Pronto. Devidamente sepultado quê? Devidamente enterrado como deve ser. A coisa tem que ficar feita como deve ser. Se ficar mal feita, ficares com o dedo de fora, com o pé de fora, podes te tornar um vampiro. Ok, já percebi. Pronto. Algumas pessoas acreditavam que os bebés, nascidos com dentes, no Natal, ou entre o Natal e o Dia de Reis, estavam predispostos a se tornarem vampiros. Pelo God's sake. Estás a brincar? Não. Pronto, são estas maneiras que se podem transformar em vampiros. São as receitas. As receitas do Geek Files. Pois não digam que não vão daqui. Exato. A gente já deu receitas para pôr um micro-ondas a arder, como assassinar pessoas com como é que ele se chama? Um líquido refrigerante dos carros. E agora como se tornarem vampiros. Isto só se aprendem coisas boas neste podcast. E foram todas dadas por ti. Infelizmente. Não faz mal. Criaturas com características vampíricas apareceram, pelo menos já na Grécia Antiga.
onde eram contadas histórias de criaturas que atacavam pessoas durante o sono e drenavam os seus fluidos corporais. Que nojo. Contos de cadáveres ambulantes que bebiam o sangue dos vivos e espalhavam a peste floresceram na Europa medieval em tempos de doenças. E as pessoas que não tinham uma compreensão moderna das doenças infecciosas passaram a acreditar que aqueles que se tornavam vampiros atacavam primeiro as suas próprias famílias. Pesquisas do século XX e XXI afirmam que as características associadas aos vampiros podem ser atribuídas a certas doenças, como a porfiria, que torna a pessoa sensível à luz solar, tuberculose, que causa definhamento, a pellagra, ou deficiência de niacina, que é a doença que afina a pele fica muito fininha, ou seja, começas a ver os vasos sanguíneos todos. Sim. Fica transparente, basicamente. E a raiva, que causa sensibilidades gerais e de mordidas que podem levar à repulsa pela luz ou pelo alho. Estás a ver de onde é que vem o alho? Ok. Pronto. Nossa. Os mitos tinham que vir de algum lado, não é? Sim, claro. Está a fumar fogo. Exato. Os mitos sobre vampiros eram especialmente populares na Europa Oriental e a palavra vampiro provavelmente se origina dessa região. A desenterrar os corpos de supostos vampiros era a prática de muitas culturas por toda a Europa e pensa-se que as características naturais da decomposição, como a retração gengival e o aparecimento de cabelos e unhas em crescimento, forçaram a crença de que os cadáveres continuavam de facto, de alguma forma, com a vida após a morte. Lá está, as pessoas não sabiam e inventavam. Sim, exato. Também possivelmente contribuiu para essa crença o pronunciamento, desculpem, da morte para pessoas que não estavam mortas. Sim. Porque havia muitas restrições nos diagnósticos médicos da altura e as pessoas estavam muito doentes, ou por vezes até muito bêbadas e em coma, ou em estado de choque, eram consideradas mortas e mais tarde recuperavam milagrosamente. Por vezes tarde demais para impedir o seu enterro. Pois, ai que horror! Por isso é que houve em alturas que os mortos eram enterrados com um sininho, uma corda. Se o sininho tocasse, queria dizer que as pessoas estavam vivas. Ah! Estás a brincar? Não. Houve em certas culturas que foi posto um sininho, uma corda, mas para puxar. E isso é retratado. Isso é retratado num dos filmes de Pereira. Então, mas imagina, tinha que estar sempre alguém ali a ver. Tu num cemitério tinhas sempre os coveiros. Havia sempre alguém que morava no cemitério. Ok, e de tipo do nada está lá o coveiro e depois e ele. Ai, onde é que é? Qual é que é? Exato. Correr de um lado para o outro. Tinhas que ouvir, não é? O sino ouvia-se e ias ter vias o sino a mexer, não é? O sino badala, como aquelas coisas que as vacas têm, os badalos. Está bom, mas os cemitérios são grandes ou não? Sim. Era só seguir o som. É tipo onde está o Wally. Nossa senhora. Mas sim, era isso mesmo que acontecia. Eu aceito. A crença em vampiros levou a rituais como espetar estacas no coração antes de serem enterrados. Em algumas culturas os mortos eram enterrados de bruços para evitar que saíssem dos túmulos, estás a ver? Cabeça para baixo. Ou então de bruços, de barriga para baixo. Que horror. As raízes de Drácula são particularmente sangrentas. A gente já falámos de pouco sangue, vamos falar um bocadinho mais sangue. Também é vampiros, né? Exato. Falávamos de quê? Fluidos corporais, pelos vistos, também funciona. E se vocês acreditarem nas conspirações, sombriamente intrigante e entrelaçado com uma antiga crença ou presença extraterrestre, não crença, a presença extraterrestre. Sim, porque não sei porquê, vais sempre parar na porra dos extraterrestres. Claro, isso é extraterrestre. É extraterráqueo, completamente. Pelo amor de Deus. Talvez mais especificamente, se há alguma verdade nas alegações de conexões entre o vampiro e os antigos sacrifícios de sangue, elas são ativamente perturbadoras. Além do mais, muitos vampiros da vida real, pelo menos em suas mentes, existem hoje no mundo moderno. Sabes que eu já pensei nisso? Tipo, o pessoal já está tão, tipo,
familiariza, whatever, não sei dizer essa palavra, Familiarizar. com a televisão e com os filmes e tudo isso, e visto que eles podem hipnotizar-nos, né? Por que não? Como é que eles chamam no coisa? Já não me lembro como é que eles chamam isso no Vampire Diaries. Acho que era o Glare, era? Não. Não me lembro também. Eu já vi isso há tanto tempo. As séries, cada série diz a cena do hipnotizado, dá o seu próprio nome. Há uns que é o Glamour, sei lá. Ai, não estou mesmo a lembrar. Pronto, não interessa. Voltando um bocadinho às origens do vampirismo moderno, este vem do centro da Roménia. Mais em específico, sabes de onde? Transilvânia. Exatamente. E as pessoas que mais associamos às origens do Drácula vem nada mais, nada menos que Vlad o Empalador. Ou então também conhecido... Entre aspas, Sr. Ruben, não sei se sabe, mas antigamente eu tinha caros ouvintes, eu tinha uma marca de roupa. E uma das camisolas chamava-se Vlad. Vês? Agora o pessoal todo assim, Eddie! É verdade. Pronto. Não é por nada que as camisolas tinham os dentes de vampiro, não é? Exatamente. Há de voltar com as camisolas. Camisolas não, camisolas. Um dia. Olha, Vlad Tepes. Estás a brincar? Exatamente. Ele chama-se, o nome dele é Vlad Tepes, nascido em 1428. Isso eu não sabia. Sim. É parecido com o Tepes. Eu acho que isto foi já... Eu sou da família. Vai na volta, exato, vai na volta. És descendente do Vlad Tepes. Não, isto está tudo ligado. Eu já estou a perceber, estou a sentir. É, são cenas extraterráqueas. Estou a sentir. O Vlad era governante da Valáquia, perto da região antes chamada Transilvânia, nos Montes Cárpatos. Em 3 ocasiões distintas, entre 1448 e 1477, ainda é uma das pessoas mais sedentas de sangue da história. Sabias? Ou não sabias? Não. Essa história não. Mas vais saber. Seu pai era o príncipe da Valáquia e, talvez mais importante em termos de influência nos círculos de elite da época, era um dos membros da Ordem do Dragão, uma sociedade militar secreta. A partir dessa associação, ele ficaria conhecido como Vlad Dracul, ou Vlad the Dragon. Ok. Com conotações semelhantes à dos Cavaleiros Templários, vários séculos antes, bem como a de outras ordens secretas, os deveres não oficiais e oficiais da Ordem do Dragão eram procurar e confortar a heresia. Forneciam também uma força de combate contra as forças do Sultão da Turquia e, ocasionalmente, contra reinos cristãos rivais da Europa. Ok. Na época em que Vlad o Empalador assumiu plenamente o seu trono em 1456, após anos de agitação política interna e assassinatos, dos quais seu pai Vlad Dracul foi vítima, seu uso da tortura era bem conhecido. Numa reviravolta bizarra, as duas pessoas talvez responsáveis por incutir tal paixão por derramar o sangue dos seus inimigos foram 2 dos seus piores inimigos, John Huniadi, que esteve fortemente envolvido no plano do assassinato do seu pai, e o sultão da Turquia, Murad II, que assumiu o comando de Vlad e de seu irmão, amante de seu pai, um arranjo, e este arranjo fica entre aspas, que levou ao seu assassinato por fazer tais acordos com os turcos. Ok. Aliás, segundo os registros, os primeiros dias do seu governo, um estranho cometa apareceu sobre a capital da Valáquia. Nossa. Quer a aparição do estranho cometa tenha sido uma coincidência ou um presságio, logo após o incidente, Vlad ganhou o seu apelido por completo e assumiu o controle firme da região. Embora a pessoa no trono da Valáquia tenha mudado ao longo dos anos, o verdadeiro poder estava com as pessoas como John Huniadi, desculpem. Ai, os nomes, senhores. John Huniadi, que, neste caso, os nobres ou os boreados
que quer dizer que eram um membro do mais alto escalão da nobreza feudal em muitos estados da Europa Ocidental. Embora Hunyadi tenha sido morto em batalha vários meses antes, muitos nobres semelhantes cuja influência foi usada para autorizar o assassinato de seu pai ainda estavam vivos. E mais, eles esperavam plenamente que o novo governante fosse sobrevivente de seus subserviente, assim é que é, aos seus desejos. Ou seja, ele entrou no poder e eles ainda estavam à espera que ele fosse ficar tipo pau mandado. Uhum. Porém, Vlad tinha outras ideias. Claro. Mas claro. Então o que é que ele fez? Convocou todos os 500 nobres à residência principal de seu castelo em Targoviste. Com o público reunido no salão principal do castelo, ao seu sinal, os guardas apareceram de todos os lados e os prenderam. Depois disso foram sistematicamente empalados em grandes estacas de madeira. Enquanto alguns foram empalados no estômago e morreram relativamente rápido, outros tiveram a estaca inserida pelo rabo acima antes de serem erguidos no ar. Ai, que horror! O próprio peso forçava-os a descer a estaca, destroçando lentamente as suas entranhas enquanto forçava o seu caminho através da parte superior do corpo. Alguns, inclusive, levariam dias para morrer. Todas as 500 estacas foram levadas para o pátio principal e deixadas em exposição para qualquer um que ousasse desafiá-lo. Esse tratamento, realizado aos inimigos e às vezes também ao seu próprio povo, seria feito muitas vezes durante o reinado, durante o qual ele se tornaria conhecido como Draculia ou Draculia, neste caso Draculia com E ou Draculia com Y, eventualmente tornando-se Drácula. E curiosamente, ou não, a tradução é filho do dragão ou filho do diabo. Ok. O número de vítimas que chegaria ao fim nas mãos de Vlad, o Empalador ou Drácula, chegaria a dezenas de milhares. E além disso, os seus cadáveres em decomposição eram frequentemente deixados em exposição para os exércitos que se aproximavam, como um testemunho do terrível destino que os aguardava. Nossa! Talvez os relatos mais perturbadores, porém, e provavelmente de onde vem a associação com beber sangue, sejam os relatos dele sentado a comer entre as suas vítimas empaladas, muitos dos quais estavam vivos, embora perto da morte. Ai, meu Deus! Não só isso, ele molhava o pão no sangue deles, comendo junto com a sua refeição. Ai, Nossa Senhora! Não que dizias nada disto do Vlad, pois não? O rapaz é só maluco da cabeça, não é? Exato, porque o Vlad Tepes que aparece no Drácula de Bram Stoker não mostra nem metade do que está aqui. Ou seja, além de ser canibal, podia ter esquizofrenia. Uma cena assim. Vai na volta. Não é? Uma pessoa... Ai, Nossa Senhora. É, não é? Além disso, ocasionalmente, ele organizava as vítimas empaladas em arranjos específicos, muitas vezes circulares, e ficava de pé no centro a comer refeições. De pé. Yeah. Este tipo de atividade, especialmente se assumirmos por um momento que ocorria em dias específicos, tem todas as características de um ritual de sacrifício humano, dos quais beber sangue é simplesmente uma parte, especialmente se pensarmos na região do Mar Negro, em que um significado histórico, onde isto tem um significado histórico grande, bem como as regiões montanhosas da região. Estas serviram como uma das principais rotas da Ásia e das antigas escolas de mistérios do Egito e da Babilónia. Muitos dos que fizeram estas viagens tornaram-se monarcas e famílias poderosas da Europa. Por que será? Ai, ai, ai. Em grande verdade, outros, embora não duvidem da autenticidade dos relatos, acreditam que a necessidade de sangue é muito mais profunda do que uma mera exibição brutal. Antes de examinarmos essas afirmações, examinaremos brevemente a narrativa mais famosa das lendas dos vampiros, e mais especificamente o autor disso, como já falámos, Bram Stoker. As lêndias dos vampiros. Eles às vezes andavam a coçar a cabeça, era por causa das lêndias. As lêndias dos vampiros. Embora as raízes aparentes do personagem que conhecemos como Drácula remontem aos anos 1400, foi escrito no século XIX,
Bram Stoker, quem trouxe o relato, com uma enorme ajuda de ficção para um mundo mais amplo em seu romance de 1897. E pelos vistos o romance parece mais um diário do que uma história. Ok. Muitos pesquisadores em simbolismo e conhecimento esotérico afirmam que grande parte da ficção, isto ficção entre aspas, disfarça o conhecimento secreto. E mais, de acordo com essas teorias, pistas disso residem no famoso romance de Bram Stoker. Por exemplo, a capacidade do Drácula de mudar de forma ou controlar os pensamentos dos outros é uma das semelhanças mais óbvias. O nome Conde Drácula é uma pista das atividades das linhagens nobre e real. Ou, neste caso, como já falámos antes, a elite. A sua necessidade de sangue é uma referência a essas elites e aos seus supostos rituais secretos de sacrifício. Na maioria das vezes, Drácula entra através de uma janela, que alguns acreditam ser representativa de um portal, que indica uma existência sobrenatural. E este é um ponto que vamos examinar um bocadinho mais à frente. Talvez, porém, o mais interessante é que, além do seu intenso interesse pelo misticismo e pelo ocultismo, ele compartilhava uma estreita amizade com J.W. Bordinis, que foi um membro da ordem hermética da Golden Dawn, de curta duração, mas altamente influente. Se me perguntarem o que é esta ordem, não sei, não fui ver. Mas esta ordem compartilhava rituais que remontam à era do Egito, por isso já tem bastante antiga. Muito parecido com muitos dos rituais maçónicos nos tempos modernos. Talvez não devesse ser uma surpresa, então, saber que vários membros proeminentes dessa ordem também eram Masons. Se alguém conhecer um bocadinho da história dos Freemasons e do... como é que ele se chama? Agora esqueci-me do nome. Dos maçónicos, lá está. E da origem também dos Estados Unidos, fala-se muito dos Masons. Sim. E dadas as afirmações de muitos investigadores da conspiração sobre o conhecimento esotérico maçónico secreto, e, mais importante, a forma como é comunicado, talvez as afirmações de factos entrelaçadas com ficção não sejam tão estranhamente como parecem à primeira vista. Tão estranhamente não, tão estranhas. Há um número crescente de pesquisadores, embora muito à margem, que acreditam que as raízes do Drácula e do vampirismo remontam a tempos anteriores ao século XV. Para alguns, as lendas remontam ao início dos tempos. O principal impulsionador dessas teorias é David Icke, que faz muitas comparações com as lendas de Drácula e vampiros e suas afirmações sobre alienígenas reptilianos que necessitam de sangue para manter sua forma humana. Há aqui uma comparação óbvia com os répteis e a sua preferência por comer animais vivos ao sangue quente. Lá está, vamos voltar às cenas do... Exato. Comparar isto com aliens e répteis e whatever. De acordo com Icke, esses reptilianos, às vezes conhecidos como Anunnaki, e como já falámos em episódios anteriores, governaram a humanidade por centenas de milhares de anos e supostamente ainda governam hoje. Esta regra se estende desde os faraós do Antigo Egito até aos tempos todos, como eu acabei de dizer. Embora estes membros das famílias reais da Europa e de outros lugares, bem como aqueles com influência política significativa. Além disso, estes reptilianos assumem forma humana, essencialmente eles mudam de forma, como também fazem os vampiros, ou mesmo possuem uma pessoa fazendo partir de outra dimensão. Ou seja, eles estão lá sentadinhos na sala, um comando da PlayStation e estão a controlar o pessoal cá deste lado. Que horror. Comparação. Sim. É tentador descartar tais noções bizarras. Existe, no entanto, uma ligação muito definida entre os governantes da antiguidade e aqueles que nos controlam nos tempos modernos. Além disso, como um pano de fundo constante para estas elites dominantes e suas sociedades secretas, existe uma tradição de sacrifício ritual, bem como uma constante referência à serpente ou o dragão. Ainda mais intrigante, esses reptilianos vêm da constelação de Draco. Não é preciso ser um gênio para ver que a comparação com a palavra Drácula. Nossa senhora, isto está tudo ligado. Né? Às vezes a gente pensa, o Drácula é só aqueles gajos que estão nas séries a morder. Não, isto tem muita história por trás. Curiosamente, ou não, a rainha Mary, a avó da rainha Elizabeth II,
descende da irmã de Vlad Drácula, o Empalador. O quê? Yeah. A sério? Por isso, com estas afirmações que eu tenho feito até agora, pensem o que quiserem. Nossa senhora, ok. Que ligação mais... Mas se fores pensar bem, quem está na frente do governo da Inglaterra foi descendente do Vlad. Se a mãe da rainha, ou neste caso a rainha Mary, a avó da rainha Elizabeth II, era descendente da irmã de Vlad, ela tem o sangue deles, todos eles têm o sangue dele. Por isso é que ela durou tanto tempo. Vai na volta. Existem vários relatos de vampiros reais, e estes reais entre aspas, ao longo da história. Na verdade, dados numerosos casos deste tipo na era moderna, combinados com uma montanha de relatos históricos, poderíamos perguntar até que ponto tal atividade não será comum. Ok. Talvez um dos primeiros na história registada seja o aparente vampiro do castelo de Anatis. Algumas pessoas afirmam que é o castelo de Al-Nuik. Segundo o historiador do século XII, Guilherme de Newburgh, havia um vampiro que residia no castelo. E mais, ele sugava o sangue de qualquer um que o encontrasse. O corpo do suposto vampiro estava no cemitério e os residentes locais desenterraram e notaram o quão inchado ele parecia. Algo que eles acreditavam ser devido à grande quantidade de sangue que ele tinha consumido. Então o que é que eles fizeram? Bateram no corpo com os pás, fazendo com que grande parte do sangue voasse em todas as direções. Ai, que horror! Para garantir que ele estava mesmo morto. Cortaram-lhe o coração. No Vampire Diaries eles também tiram assim... Exato. O coração. Mas tipo, calma, são eles, né, que têm força para... Mas estás a ver o banho de sangue que esta gente não levou, estar a bater num corpo inchado, não é? Mas antigamente era tudo muito carteiro. É tudo apanhado do clima, não é só antigamente. 2 séculos depois, em 1500, na vila de Blau, na Boémia, também sofria com a visita de um vampiro. Ou pelo menos segundo a lenda. O vampiro era um pastor chamado Mislata em vida. Porém, após a sua morte, ele retornou à aldeia e começou a atacar os moradores locais. Diz que ele tinha o poder de matar apenas dizendo o nome da vítima. Eventualmente, seu corpo foi escavado, ou foi desenterrado e removido da aldeia, antes que estacas fossem marteladas em várias partes do seu corpo e ele fosse incendiado. Pronto. Estes homens não deram a palada ao corpo. Espetaram só uns paus ali e deitaram-lhe o fogo. Exato. Para queimar mais rápido. Exato. Outro caso intrigante de vampiro ocorreu no século seguinte, na década de 1650, na Croácia. De acordo com os registros oficiais, um homem local chamado Jurgrando era um vampiro e desencadeou um reinado de terror na cidade de Istíria durante 16 anos após a sua morte. Os relatos da época afirmam que os moradores reclamavam do homem morto-vivo a vaguear pela aldeia enquanto os moradores dormiam. Ele ia bater nas portas das pessoas. Além do mais, se tal batida ocorresse, a pessoa dentro da casa provavelmente morria logo depois. Os registros dos acontecimentos também afirmam que uma noite, liderado por um padre, o cadáver de Grande foi desenterrado e sua cabeça decepada. Ok. Lá está, tu no Supernatural, por exemplo, para matar os vampiros, a única maneira de os matar é off with their head. Cortam a cabecinha ao bicho e está feito. Não há cá queimanços. Exato. Ali no Supernatural é só cortar a cabeça e está feito. E manda fora. Pois, porque lá está, é aquela cena do morto-vivo, né? Exato. Porque se eles não têm sangue no corpo... Sim, o que está a controlar o corpo é o cérebro. Exato. O coração não funciona, portanto, tirando o cérebro... Ai, que horror, isto é tão... Blé. Embora exista hoje uma montanha de reivindicações de rituais de sacrifícios humanos e das chamadas elites da sociedade dos círculos de conspiração,
Há também vários relatos registados de indivíduos que aparentemente mataram devido aos seus desejos incontroláveis de provar sangue. Lá está, há malucos para tudo. Ai, sério. Muitos deles não se autoproclamavam de vampiros, nem faziam parte de alguns rituais esotéricos e arrepiantes de sangue. Seus apelidos, em sua maioria ou em sua maior parte, são uma referência à sua sede de sangue particularmente brutal. Peter Kürten, por exemplo, conhecido como o vampiro de Dusseldorf, Jesus, estes nomes, afirmou ficar excitado ao beber sangue. Ele foi condenado à morte pelos 9 assassinatos em 1931. Ele também admitiu-se ter morto e bebido sangue de cisnes em parques públicos. Só porque sim. Sim, mas esta referência do ficar excitado tem umas cenas que há referência em filmes que o vampiro fica excitado depois de beber o sangue. Fica, pronto, se for um vampiro, o senhor fica... Eu lembro-me no Vampire Diaries, era se tu fosses vampiro e bebesses o sangue de outro vampiro, que o vampiro que estava a ser sugado, que aquilo, pronto, sabia bem ele ser sugado. Que a Helena faz isso ao Damon uma vez. Ok. Está a gente, o quê? Deixaste-a beber do teu sangue? Porque é uma cena bem importante. Isso também é uma cena que aparece no Vampire Diaries, não, no True Blood. Eles bebiam sangue e não sei o quê. Outra cena que aparece no Supernatural, que eu não disse aqui, mas que supostamente também é para enfraquecer um vampiro antes de o matares, é injetá-lo com sangue de um morto. A pessoa morre, tu puxas o sangue com uma seringa e se injetares, eles enfraquecem os vampiros. Ok. Mas isso dá bem trabalho. Então não é? Ou conheces alguém de uma morgue ou estás desgraçada, não é? Pois. Ou seja, andam com o sangue tipo uma arma. Sim, andam sendo uma seringa, chegas ao pé do vampiro, espeta-se. O gajo fica enfraquecido, já lhe consegues cortar a cabeça. Ok, pronto. Basicamente é isso. Josh Rudiger, por outro lado, sim, nomes estúpidos, acreditava firmemente que era um vampiro. Ok. Os mídia na Califórnia deram o título de Vampire Slasher durante a sua onda de assassinatos em 1998. Cada vez estamos mais perto da nossa data atual. Já tinha nascido. Olha, vês? Eu também. Ficaste a pensar. Sabias dizer ou não? Exato. Eu às vezes não sei que idade é que eu tenho. Ou prefiro não saber. Ele afirmaria que era um vampiro de 2000 anos. Que precisava de sangue para a vitalidade. Rudiger, ou Rudiger, não sei, também não interessa, também afirmaria durante o seu julgamento que presa é presa. Isto dizendo o que ele disse literalmente. Talvez isso mostre até que ponto ele realmente se distanciou do assassinato, um crime pelo qual ele receberia uma sentença de mais de 2 décadas de prisão. Ok. Depois temos o vampiro adolescente. Ok. Chamado Sean Sellers, também afirmou estar distanciado dos crimes dos quais foi executado em 1999. Depois de matar a tiro um empregado de uma loja, ele matou os seus pais em 1986. Pois alegou estar sob o comando da posse do demónio Ezurat. Também veio à tona que ele controlava ou cortava regularmente os pulsos dele e de outras pessoas para beber o sangue. Ai, pelo amor de Deus. Exato. Mas calma. Há mais relatos. Ai, meu Deus. Sim, isto tornou-se de um episódio de vampiros para True Crime também. Estás a ver como é que eu faço a ligação a estas coisas? Verdade. Depois temos Richard Chase. Tinha um enorme interesse pelo vampirismo. E num período de um mês, em 1977, ele matou 6 pessoas para beber o seu sangue. Além de cometer canibalismo e necrofilia. Ai, que horror. Só o pessoal apanhado do clima. Não consigo perceber. A obsessão de Chase em beber sangue começou quando era criança, pelo menos aos 10 anos de idade. Ele matava regularmente animais, qualquer animal, com o único propósito de beber o seu sangue. Ainda mais bizarro, isso acabou por evoluir para a injeção de sangue animal diretamente nele.
Acredita-se que as razões para isso sejam a sua crença de que isso curaria os pensamentos paranoicos que ele aparentemente o atormentava ao longo de sua vida. O quê? Ai, gente, que doidos! Como é que ele injetava-se com sangue animal? Então, matava os animais, tirava o sangue, mas e pronto. Mas em que momento é que um ser humano acha que isso é... Ah pá, não sei. Ai, que nojo. Pelos vistos ele tinha pensamentos paranoicos, por isso aquela cabeça não funcionava. Pois não. Foi por causa dessa obsessão em injetar sangue de animais em si mesmo que ele foi internado numa instituição psiquiátrica depois de sofrer envenenamento do sangue após se injetar com sangue de coelho. Claro. Curiosamente ou não, foi durante esse período enquanto estava encarcerado que os funcionários da instalação o apelidaram de Drácula. Ok. Se isso contribuiu para que ele eventualmente progredisse para matar humanos para consumir o seu sangue, é algo que não sabemos. O que sabemos é que essa evolução aconteceu quando ele tinha 27 anos. Chase selecionava as vítimas quando tentava destrancar as portas das casas enquanto andava pelas ruas de Sacramento, na Califórnia. Os próprios assassinatos foram horríveis no pleno sentido da palavra. Ele não apenas bebia o sangue das vítimas, mas frequentemente praticava atos sexuais nos corpos de suas vítimas. Que nojo. Uma vítima particularmente angustiante foi uma mulher grávida que ele não apenas matou, mas também comeu partes da carne e órgãos. Ai, que nojo. Isso é canibalismo puro. Esquizofrenia, tudo. Chase acabou por ser condenado à morte por 6 assassinatos. No entanto, ele suicidou-se. Guardou a sua medicação antidepressiva por várias semanas e depois consumiu tudo de uma vez, tendo uma overdose. Cobarde. Talvez um dos aspectos mais assustadores dos assassinatos de Chase, certamente do ponto de vista de quantas vítimas poderiam ter havido se ele não tivesse sido capturado, foi a descoberta de um calendário em sua casa. Nisto, a palavra hoje foi escrita em várias datas. Elas correspondiam às datas dos 6 assassinatos, o que significa que Chase escolheu propositadamente dias para ir caçar uma vítima. Ainda mais preocupante, nesse calendário havia mais de 40 outras datas com a palavra hoje, estendendo-se por vários meses no futuro. Que horror. Ao menos foi. Ou seja, ele já andava pronto Exato, por isso estás a ver. Ao menos a programar. 40 pessoas safaram-se para ele ter sido apanhado. Ok. Agora passamos para 1996 com Roderick Farwell. Tinha 3 anos. Eu tinha 13. Viste? Eu vou fazer assim a conta assim, rapidinha. Nem parece minha, eu vou fazer matemática assim do nada. Você fez muito rápido. Porque eu, para matemática, sou assim meio tantã. Eu sou mais ou menos. Depende da matemática. Nisto, Rick Farwell assassinaria o pai da sua namorada, batendo-lhe repetidamente na cabeça com um pé de cabra em Murray, Kentucky. Ai, Nossa Senhora. Após a captura, ele alegou ser um vampiro de 500 anos chamado Vezago. Farrell conheceu a filha de suas vítimas, Heather Anworth, me interessa, Heather, depois de ela ter fugido e juntado ao clã dos vampiros. O grupo tinha vários membros e Farrell era o líder. Eles também se encontravam assim num prédio abandonado com as palavras The Vampire Hotel. Pronto, se calhar vem daí o coisa de Transilvânia, coisa. Ai, não. Pintadas na parede. Ai, que horror, não digas isso. O Hotel Transilvânia. Era aqui que o grupo realizava rituais estranhos, incluindo beber sangue, que todos os membros tinham de fazer para aderir. Farrell cortava o próprio braço e depois oferecia a novos recrutas. Embora apenas 5 membros do grupo tenham sido presos e interrogados sobre os assassinatos, acredita-se que o número deles tenha aumentado para pelo menos 30 no momento da prisão de Farrell. Os assassinatos pelos quais Farrell foi considerado culpado ocorreram durante a Semana de Ação de Graças de 1996.
Ele, junto com cúmplices, Scott, ou neste caso com um cúmplice, assim que é o chamado Scott, entrou na casa de Richard Endworth e sua mulher, Naomi. Enquanto Richard dormia no sofá, Frel começou a desferir golpes no seu crânio com o pé de cabra. Ao ouvir aquele barulho horrível, claro que a Naomi entrou pela sala adentro e acabou atacada da mesma maneira. Ai, que horror. Ele acabou por ser preso 4 dias depois e finalmente condenado à morte, sendo a certa altura a pessoa mais jovem nos Estados Unidos no corredor da morte. No entanto, a sua sentença acabou por ser reduzida para a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Quaisquer que tenham sido as razões para o intenso interesse e crença genuína de Frel em vampiros demoníacos, parece que muitos incidentes durante a sua educação o encaminharam para este caminho arrepiante. Talvez particularmente o incidente quando a sua mãe foi presa por enviar cartas inadequadas e com conteúdo sexual a um menino de 14 anos. Ela na altura tinha 34. Estas cartas faziam referências a vampiros e noivas eternas, e dada a pouca idade de Frel na altura em que tudo aconteceu, não é difícil de ver o dano que foi claramente causado através de tais ações. Ai, que doença! Pá, estes malucos da cabeça têm sempre problemas quando são crianças, não é? E temos visto pelos nossos episódios de crimes. Sim, sim. Que eles são logo apanhados no crime logo de cedinho. Claro. Sem dúvida, um dos assassinatos de vampiros mais prolíficos é de Andrei Chikatilo, que assassinou mais de 50 pessoas ao longo de um período de 12 anos, começando em 1978, em várias regiões da União Soviética. Na maioria das vezes, ele tinha como alvo crianças, quer meninos, quer meninas, bem como mulheres. Ele não os agrediu sexualmente ao matá-los, mas mutilou completamente os seus corpos, removia órgãos internos e, claro, consumia o sangue. Ai, sério? Piora. A sua primeira vítima foi uma menina de 9 anos, Helena Zakotnova. Ele raptou e levou para uma casa aparentemente abandonada, embora se tenha descoberto mais tarde que ele comprou a propriedade com a intenção expressa de cometer ali os assassinatos e violações. Ele esfaqueou-a várias vezes antes de finalmente estrangulá-la até à morte. Depois descartou o corpo no rio Gusveks. Deixa eu ver se eu consigo ler isto em russo. Espera. Grushveka. Deve ser. Embora não tenham passado apenas 2 dias até que o seu corpo fosse encontrado, Chikatilo continuou a matar por mais de uma década. Isto apesar de testemunhos e provas capazes de o colocarem no local deste primeiro e brutal assassinato. Meu Deus. Poderíamos também mencionar aqui uma vítima silenciosa ou silenciosa, não silenciosa, ou indireta. Mas neste caso, chamada vítima silenciosa ou indireta de Chikatilo, que era Alexander Krashveko, que apesar de ter um alibi foi preso pelo assassinato da jovem de 9 anos. Mas devemos notar que Alexander já tinha sido considerado culpado pela violação e assassinato de uma adolescente vários anos antes. Ele acabou por confessar os assassinatos, mas somente depois de que foram feitas ameaças contra a sua esposa de ser acusada de perjúrio e como cúmplice do próprio assassinato. Ele em tribunal ele anulou essa confissão, alegando que tinha sido forçado a fazer. Mesmo assim, ele foi considerado culpado pelo assassinato. Apesar da incerteza e após a pressão pública da família da menina assassinada, Alexander foi executado em 1983, o ano que eu nasci. Tá arrumado o caso. Exato. Embora tenham passado mais anos até que Chikatilo voltasse a assassinar, o ritmo e a regularidade dos assassinatos aumentaram. Quando ele finalmente foi capturado e levado a julgamento, foi mantido dentro de uma jaula no tribunal. Ele foi considerado culpado e executado em 1994. No final do julgamento, ele começou a dizer que era um erro da natureza, uma fera louca. Isto são palavras que ele usou. Ele foi um erro. Da natureza não, que a natureza não tem nada a ver com isso. Exato. Mas calma.
Nós já vamos com 1h20 quase de episódio. Não é Porém? tanto. Não é tanto. Porém, há mais casos de vampiros do que nós imaginamos. Ai. Durante Mas destes vampiros ou vampiros verdadeiros? Dos ditos vampiros. Ah. Durante toda a era moderna, do século XX em diante, tem havido uma infinidade desses assassinos vampiros. Por exemplo, no final da década de 1980, no Japão, e agora a gente passa de nomes russos para nomes japoneses, que é Tsutomu Miyazaki. Ui! Consegui isto à primeira. Uau! Até fiquei maravilhado comigo próprio. Já nem vou dormir hoje. Falando de coisas sérias, este Tsutomu matou 4 meninas com idades entre os 4 e os 7 anos, assim é que é. Ai, que horror. Antes de mutilar os seus corpos e beber o sangue. Ele até comeu uma das mãos de uma das vítimas. Talvez o que tornou o assassino ainda pior foi o facto de ele enviar cartas a descrever os assassinatos às famílias. Ele acabou por ser preso pelos assassinatos em 1997, condenado à morte e finalmente executado em 2008. Que otário. É só pessoal maluco, meu. No início da década de 1990, quantos anos é que tu tinhas? Bola! Vamos passar para o Brasil. Nas favelas do Rio de Janeiro, Marcelo de Andrade embarcou numa onda de assassinatos que deixou 14 meninos mortos. Ai. Não só todas as vítimas foram violadas, mas ele também bebeu sangue para que assumisse a beleza delas. Ai, que maluco, meu. O próprio assassino foi vítima de abuso sexual e físico quando era criança e vivia em pobreza absoluta. O que talvez torne os assassinatos cometidos por Marcelo particularmente intrigantes é que, segundo ele, era um cristão devoto e ávido frequentador da igreja. Ai, meu Deus. Ele está até aos dias de hoje encarcerado num centro médico com poucas chances de ser libertado. Mas que ele está vivo? Está vivo ainda. Está preso num centro médico psiquiátrico. Pronto. Ainda não se suicidou? Não. Cerca de uma década antes dos assassinatos acima mencionados, em 1980, James Riva disparou em sua avó com balas com pontas de ouro enquanto ela estava sentada na sua casa em Marshfield, em Massachusetts. Agora foi de propósito. Eu não sei dizer isso. Agora estás a ver? Eu disse mal, agora não consigo dizer bem. Massachusetts. Ok, é isso. Depois dos tiros, ele esfaqueou a mulher moribunda no coração antes de lamber o sangue que jorrava. Ai, que horror. Riva acreditava que era um vampiro de 700 anos que precisava satisfazer o seu desejo insaciável por sangue humano. Se isso não fosse estranho o suficiente, ele afirmou ainda que a sua avó também era uma vampira e que se alimentava dele enquanto dormia. Ai, o caralho. James tinha um longo histórico de problemas mentais desde criança. Talvez por isso ele tenha sido considerado culpado de homicídio em segundo grau, embora seja improvável que seja libertado, apesar de vários pedidos de liberdade condicional. Não, se ele é maluco da cabeça, vão estar a libertar. Matou a própria avó e bebeu o sangue dela. Pois, ainda dizia que a avó bebia o sangue dele quando ele estava a dormir. Sim, exato. Talvez um dos primeiros assassinos vampiros do século XX seja Fritz Harman, que se acreditava ter morto cerca de 27 pessoas e a mais nova tinha apenas 10 anos e a mais velha 22 anos em Hannover, na Alemanha. Que horror. Ele matava as vítimas por morder os seus pescoços ao mesmo tempo que bebia o seu sangue. Algumas alegações afirmam mesmo que ele arrancaria partes da carne das vítimas e as vendia a indivíduos com ideias semelhantes. Ele foi capturado em 1924 e executado no ano seguinte. Curiosamente, tão chocados com os crimes, os cientistas alemães mantiveram a cabeça de Harman para estudar o cérebro e possivelmente compreender o que levou a cometer crimes tão grotescos e violentos. Ok. Ai, que horror. Tudo o que envolve crianças
Não, e canibalismo, para mim, sério. Também na Alemanha, pouco menos de um século depois, em 2001, marido e mulher, Daniel e Manuela Ruda, esfaquearam um amigo, Frank Heckert. Isto é, estou a dizer os nomes em inglês, mas isto deve ser alemão, whatever. Heckert. Frank Heckert. Deve ser. Aqui a bocado estamos a cuspir o microfone do... Depois diz que ele se estraga. Exato. Dito. Mas estes atrasados de cabeça esfaquearam um amigo mais de 60 vezes antes de acabarem com ele com uma martelada na cabeça. Ai, meu Deus. Depois disso, beberam o sangue. Mais valia terem dado a martelada e depois o esfaqueamento. Exato. E depois ainda foram beber o sangue do homem, né? Claro. O casal não deu nenhuma explicação real para as suas ações, no entanto, revelaram mais tarde que eram satanistas e não se arrependiam do assassinato. Talvez surpreendentemente, Daniel e Manuela receberam apenas prisão de 15 e 13 anos, respectivamente. A sério? Yeah. Isto foi onde? Na Alemanha? Na Alemanha, em 2001. Yeah. Por isso já cá estão fora há muito tempo. Só? Uhum. Esfaquearam uma pessoa 60 vezes e mataram-na com uma... E tu disseste uma martelada na cabeça. Quer dizer, ele depois está esfaqueado 60 vezes, se ainda estivesse vivo, senhores, desgraçado do homem, não é? Está bem, mas aquilo houve intenção de matar. Sim, sim. Eu sei que cá em Portugal foi premeditado, para todos os efeitos. Não há pena de morte, mas... Né? Não sei. Uma pessoa está a falar sobre isso, mas depois cá em Portugal também não tens isso, né? Yeah. Pouco menos de uma década depois, no Quênia, em 2009, Philip Onyasha tirou a vida a pelo menos 18 pessoas, possivelmente mais, antes de lhes beber o sangue. Ao ser preso, o homem de 32 anos alegou que espíritos malignos o forçavam a cometer assassinatos para que pudesse realizar rituais específicos e consumir o sangue. Claro. A maioria das vítimas eram mulheres, sendo algumas crianças. De acordo com o que ele disse à polícia, ele fazia parte de um culto de sangue que o levou ao assassinato. Ainda mais assustador foi que ele afirmou que era sua intenção matar 100 mulheres. Philip permanece na prisão até hoje, embora afirme não estar mais sob a influência do culto. Ele não quer ser libertado, visto que os membros do culto poderiam facilmente matá-lo por os ter traído. Ai, ok. Sim, isso é possível. Dele lá está protegido. Exato. Mais vale. Um dos casos mais assustadores de suposto vampirismo ocorreu há vários séculos. Voltamos um bocadinho atrás no tempo, um bocadinho salvo seja. Uhum. Do início do século XVII. Uhum. A condessa Elizabeth Bathory, da Hungria, era conhecida pela maneira cruel como tratava as mulheres a seu serviço. Ela, por exemplo, encharcava uma empregada com água se estivesse descontente com ela, neste caso, e depois metia-a na rua. Ocasionalmente acabariam por morrer congelados por causa dos invernos rigorosos húngaros. Simples assim. Yeah. Ainda mais perturbadores são as alegações que ela assassinou mais de 650 mulheres e as razões dos assassinatos. Acreditando que isso lhe daria poderes restauradores, ela tomava banho no sangue das vítimas. Oh, meu Deus. As autoridades acabaram por acusá-la de 80 assassinatos, porém em prisão domiciliar ela morreu antes de poder responder pelos seus crimes. Claro, então, imagina que há ali um sangue qualquer que está infectado. Uhum. E estes canibais todos, as doenças todas que existem, tipo, não consigo. É tudo muito, muito, muito estranho. Bem, com isto tudo conseguimos ver que existem vários relatos de vampiros da vida real, vida real, entre aspas, ao longo da história. Embora alguns dos acontecimentos mais antigos se desviem para o território das lendas locais e do folclore, muitas dessas lendas tendem a conter algumas verdades. É claro que devemos também considerar, embora improvável, que criaturas como os vampiros realmente existam. Talvez eles se manifestem nos corpos daqueles que levam a matar. Uma coisa é certa: o desejo real de alguns de consumir sangue humano vem de algum lugar, nem que seja da psicose humana.
Além disso, aparentemente conquistou inúmeras pessoas ao longo dos anos. Paia. Os canibais, pronto, né? Tu podes acabar por perceber que em todos os exemplos que tu deste, todos eles, além de sugarem o sangue, também comiam, Sim. não é? Não Acabavam ficavam por ali. Alguns comiam, sim. Comiam e vendiam a carne nas vítimas. A outros malucos com as novas ideias. Exato. Portanto, é assim, lá está, podem ser chamados vampiros, para não sei o quê, mas isso antigamente, né? Antigamente havia lendas por tudo e mais alguma coisa, mas isto do canibalismo não existe. Sim, sempre existiu. Portanto, é muito normal haverem pessoas na rua, e isto é horrível de estar a dizer, mas é verdade, uma pessoa que não conheces de lado nenhum ou uma pessoa que tu te cruzas no teu trabalho pode ser canibal e apetecer-lhe sugar o teu sangue, porque não? Sim. Olha, deixa lá ver. A característica desta gente acabava sempre por beber o sangue das vítimas. Portanto... Lá está, que vem muito daqueles rituais que nós falámos no início. Sim, exato, e há, por exemplo, aqui não estou a dizer de humanos porque isso eu nunca vi, mas na Serra de Sintra tu tens imensos rituais de animais. Sim. Isso tu tens. Pessoas que, pronto, e os animais não estão cozinhados, não estão nada. Estão mortos ali. Pronto, e sabe só o que é que fazem, também não quer saber. Mas há muito bruxaria ali para a zona de Sintra. Pronto, portanto, e estes rituais também não quer dizer que seja só bruxaria, não é? Sim, exato. Podem só ser gente doida. Olha, o Jeffrey Dahmer. Sim. Também era canibal, por exemplo. Sim. Não o chamavam de vampiro. Não bebiam sangue. Não bebia diretamente o sangue, mas sim, comia-lhes a carne. Não. Portanto, são os vampiros de atualmente. É isso. Sim. Infelizmente, vamos continuar a pensar. Tenham cuidado na rua, pessoal. Porém, contudo, vamos continuar a pensar que os vampiros brilham o nosso sol. Usam um anel. Quando virem aqueles vampiros com os anéis de tipo de família, eles estão a usar para poderem estar no sol. Cuidado com esses moços, não os aproxima. Exato. E segundo a lenda dos vampiros, da lenda do Vampire Diaries Originals, foram criados por causa da mãe ser a bruxa. Fez um feitiço para os salvar. A mãe, a grande porca que ela era. Pois, não sabia era que o outro era meio vampiro, meio lobisomem. E depois estragou aquilo tudo. E depois tiveram uma filha que era vampira, lobisomem e bruxa. Pois, isto é uma salganhada aquela série. Era a loucura. Mas sim, o nosso episódio de hoje foi isto. Além de vampiros de ficção, temos vampiros reais, entre aspas. Claro. Que se reconhecem como... Isso agora é tudo uma cena de reconhecer, não é? Infelizmente. Não tens maneira de reconhecer, só reconheces se fores vítima. Não. Esses psicopatas reconhecem-se vampiros. Sim, autotitulam-se de vampiros, sim, isso sim. Exato. Tal como há psicopatas também que se reconhecem como Deus. Sim. Não é? Há aquelas pessoas que têm a mania de matar e de fazer a própria justiça. Dead Note, não sei se já viste. O Death Note é outra coisa. Não sei se já viste a série, mas ele também já vi a série. falava-se como um deus. Peço imensa desculpa pelos spoilers, mas é verdade. Bem, quem ainda não viu o Death Note nesta altura do campeonato? Muita gente. Comentem aqui. Já viu Death Note ou não viu Death Note? Mas não estamos a falar da Netflix, porque esse não presta. Eu fui ver esse. Não tem nada a ver agora com o podcast. Peço imensa desculpa. Eu comecei a ver esse. Que horror! É tão mau, não é? Que é aquilo? Yeah. Não vejam o da Netflix. A Netflix vai... Também a Netflix não nos vê. Mas é horrível. Não, é muito mau, é. Que é isto? Aqueles live actions que eles fazem, taditos. Não. Mas pronto, é isso, people. Dicas da Sara.
vocês quiserem, se não quiserem, que tenham chegado aqui nesta altura do episódio, comentem se acreditam em vampiros ou não, se gostavam de se transformar ou se preferiam ser mordidos por vampiros como como é que era o gajo do Vampire Diaries? Como é que ele se chamava? O Damon. O Damon. Era o é muito Ian sexy. qualquer coisa. Summer Alden. Summer qualquer coisa, yeah. Pronto. O outro também era fofo, mas o Damon era o Damon. Toda a gente andava E a para o Damon. E o Kai, lembras-te do Kai? Que era aquele também meio maluco da cabeça. Era um dos irmãos. Sim. Esse também era muito engraçado. Esse, entretanto, depois entrou na série do Supergirl. O ator, neste caso. Mas já estamos a desviar-nos um bocadinho disto, por isso, pessoal, nós voltamos para a semana com o tema não sei. Eu gostava de quê? Agora anunciamos os temas? Não, lá está, já não gravas comigo há muito tempo. Já não sabes que eu faço isto às pessoas. É só para elas me chamarem mais estúpido. Mas sim, para a semana não sabemos qual é que é o tema ainda, porque estamos um bocadinho atrasados nas gravações, mas já sabem, pessoal, até lá. Comentem qual é que é o tema que vocês querem que a gente faça. Ui, se eles começarem a fazer isso, estamos desgraçados. Já viste o trabalho que nos vão dar? Não. É a vida. É isso. Até lá, pessoal, já sabem. Cuidado com os que vos observam na escuridão e, neste caso, protejam os vossos pescoços. E fujam de vampiros que brilham ao sol. Fujam, só isso. Ai, tchau, pessoal. Portem-se bem.